Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Para seja sempre louvado. seja louvado. Mateus, mais uma vez aqui estamos. Depois de muito tempo. Aperta aqui minha mão, que faz tempo que eu não te vejo. Eu também. Estamos voltando hoje aqui depois de tantas... Teve uma gravação nossa que, infelizmente, ficou sem o áudio, né, com o diácono Michel, mas a gente vai correr atrás para poder refazer essa entrevista com ele. E hoje nós estamos aqui cobrindo a festa regulamentar em honra a São Vicente de Paulo. Após 2 anos, o Conselho Metropolitano de Brasília escolheu aqui a nossa paróquia para poder realizar. E nós aqui, como podcast do Conselho Particular, estamos cobrindo o evento e trouxemos hoje aqui para bater um papo com o Frade Arthur, presidente do Conselho Central Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Certo, confrade? Como é que o senhor está? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, participar desse momento maravilhoso, né, momento diferente nas nossas vidas, né, e parabenizar vocês do Conselho Particular São Domingos Savio pelo belo trabalho que vocês fazem junto à Sociedade de São Vicente de Paulo. Estou muito bem, graças a Deus, e só mais uma vez agradecer o convite por esse podcast. O senhor está gostando da festa, confrade, que está acontecendo? Sim, gostando depois de muito tempo, né? 2 anos nós sem encontrarmos os confrades, as consórcias numa festa regulamentar. Muito bom reencontrar todo mundo. O senhor imaginava que ia dar esse tanto de gente? Eu não esperava, não. Eu acho que ninguém esperava, tanto é que o local a gente ficou pequeno, né? Ficou muito pequeno, muita gente lá de fora. A paróquia está lotada, muita gente mesmo, né? Mas ou seja, isso aí vem trazer aquela ânsia que o pessoal estava dessas festas, desse momento de reencontro. Confrade, o senhor Deus parabenizou aqui, né? Deus parabéns ao nosso conselho, mas a gente já fez uma participação no conselho de vocês lá também, Conselho Central, onde vocês realizam um drive-tour. Essa ideia veio do senhor, já existia quando o senhor assumiu o Conselho Central, que foi um drive-tour lá na paróquia, acho que São Judas, se eu não me engano. Isso. Não, esse drive-thru, ele apareceu na época da pandemia. Né? Nesse período de pandemia nós passamos, foi uma iniciativa da consórcia Rosali, que é presidente do Conselho Particular Nossa Senhora Auxiliadora, né? Juntamente com o Conselho Particular São Sebastião, que atua na mesma área. Então é uma iniciativa muito boa, foi uma maneira que nós encontramos de não deixarmos os nossos assistidos sem ajuda, né? Esse drive-thru veio a calhar porque com as restrições que estavam ocorrendo nas paróquias, a maneira de substituir, não digo substituir, né? De achar uma alternativa para o Domingo da Caridade. E sem o Domingo da Caridade, as paróquias as conferências ficaram sem, vamos dizer, mantimentos para fazer as cestas, né? Então todos nós sabemos, nós dependemos muito da comunidade, né? Com certeza. E na área lá do Conselho Particular Nossa Senhora Aparecida, eu queria até citar aqui o Padre Pedro, da paróquia Cristo Redentor, é um parceiro muito grande da Sociedade de São Vicente de Paulo. Sim, a gente já fez uma ação social lá também com o pessoal da Cristo Redentor e ele deu um apoio gigantesco. Ele dá um apoio gigantesco. Inclusive, esse ano nós realizamos novamente a missa em honra a São Vicente, foi lá na Cristo Redentor. Ele chegou a perguntar a Rosali se queria que fizesse na nave ou na capela. E ela fez e teve ideia, não, pai, pode ser na capela. E foi um momento maravilhoso, deu aquele ar de mais aconchego, de calor humano, sabe? Confrade, há quanto tempo o senhor é vicentino? Eu sou vicentino desde 2014. Tive meu chamado, eu sempre tive... A minha vida dentro da igreja começou da seguinte maneira. Eu e minha esposa fizemos ECC em 2009, na caminhada. Aí quando foi... Aí só que eu sentia a vontade de participar de um movimento dentro da igreja, né? Tanto eu como minha esposa. Minha esposa não participa devido a alguns problemas de saúde, mas está sempre colaborando com a gente. Mas aí o meu chamamento foi numa missa. Eu estava na missa, participando da missa, e o presidente, o confrade Sivaldo, que era presidente da Conferência Nossa Auxiliadora, Nossa Senhora Auxiliadora, a qual eu pertenço hoje ali na Vicente Pires, fez o chamamento e eu fui à primeira reunião. Cheguei lá, gostei, me tornei aspirante, fui proclamado e logo em seguida fui eleito presidente da conferência. O senhor já está próximo de entregar o cargo de presidente? Sim. Agora no mês de outubro, nós vamos abrir o edital para novas eleições, né, no ano que vem.
Meu cargo vai até o dia 10 de julho do ano que vem. E eu pergunto para o senhor, foi muito difícil presidir durante essa pandemia? Qual que é a felicidade do senhor em estar entregando o cargo pós-pandemia, podendo ainda conseguir fazer mesmo que com agora mais depressa, né? Porque o senhor já está próximo de entregar o cargo, mas qual a felicidade do senhor em estar entregando para o próximo presidente uma pós-pandemia e o Conselho Central ainda de pé, né? Porque a gente sabe que teve muitos conselhos que com essa pandemia tiveram não uma queda, mas esfriou, né? E eu acredito que o conselho do senhor não, ainda mais com essas ideias que vocês tiveram. Olha, não foi fácil, né? Porque veja bem, eu tomei posse dia 11 de julho de 2019. Em dezembro, veio o primeiro caso no mundo da Covid-19. Em março de 2020, nosso país foi afetado pela Covid-19. Aí veio todas aquelas medidas de segurança, de restrição, né? Foi um baque muito ruim. Nós tivemos que procurar alternativas, né, para tocar o barco, não deixar parar, né? Porque a fome não para, né? O pobre, o assistido, nossos mestres e senhores, eles precisavam continuar com a nossa ajuda. Então, voltando à sua pergunta, eu tenho certeza que eu vou deixar, na medida do possível, do período que nós passamos, eu vou deixar o Conselho Particular com dever de missão cumprida, né? Com todas as dificuldades que tivemos, tive apoio de todos os presidentes dos Conselhos Particulares, né? Nenhum mesmo, tudo que a gente se propunha a fazer, nós fizemos. Infelizmente, o que estava dentro da minha proposta de mandato como presidente era visitar todo mês, uma vez todo ano, todo mês, os conselhos particulares. Visitar presencialmente. Infelizmente, isso não foi possível. Mas essa pandemia também trouxe lições muito boas para a gente, né? As reuniões virtuais. Vocês conseguiram manter Sim. uma sequência de reuniões? Sim, consegui manter a sequência, né? Enquanto estava todo mundo em isolamento, fizemos as reuniões virtuais, continuamos fazendo até hoje, né? Até devido não digo, como é que se posso falar? Vamos dizer, não é comodismo, a facilidade que trouxe. Porque, veja bem, você marca uma reunião para iniciar, a nossa reunião começa às 8h30 da manhã. Isso já foi uma coisa minha, eu começava às 8 horas, muito cedo, para um sábado, o pessoal estava dizendo, vamos começar às 8h30. Começamos às 8h30, presencial. Aí depois nós voltamos, continuamos às 8h30. Então, de 8h30 da manhã, no primeiro sábado do mês, aquela história toda. E deu certo, né? Nós estamos aí, lógico, a gente sente falta daquele calor humano, daquele bate-papo, daquele lanchinho que corre após essas reuniões, cada momento de confraternização. Mas, é isso, eu sei que eu vou deixar assim, a presidência do Conselho Central cansado, mas gratificado, né? O senhor vai ficar com a sensação de dever cumprido, né? De dever cumprido, com certeza, né? Nós já estamos, desse período, nós só conseguimos fazer uma festa regulamentar, que foi a festa regulamentar em 2019, em honra à Imaculada Conceição, e voltamos agora com a festa de Osanã em abril. Foi muito boa também, tinha mais ou menos umas 300 pessoas, 200, 300 pessoas. E nós já estamos organizando já a festa da Imaculada Conceição, né, que vai ser no dia 11 de dezembro, na paróquia São Pedro, São Paulo, na M-Norte. Confrade, teve algum projeto que o senhor queria muito colocar em ação, mas não pôde? Alguma ideia? Olha, eu tinha um projeto. Tinha um projeto em mente que era poder fazer, como é que se diz, colocar mais interagir mais com as conferências, com os conselhos particulares. Um dos projetos que eu queria continuar tocando era a corrida de São Vicente. São vocês que realizam? Era o Conselho Particular Taguatinga Norte, na época da consórcia Goretti. A gente estava falando sobre isso, né? Era a consórcia Goretti, que ela foi presidente do Conselho Particular Taguatinga Norte.
uma consórcia muito batalhadora, né, que todo mundo a conhece. Ela veste a camisa mesmo, né, veste mesmo a camisa da sociedade, não essa camisa que nós usamos como vestuário, mas a camisa, ela é uma pessoa maravilhosa. Realmente honra, né? Eu quero até deixar aqui registrado que o culpado de ser presidente do Conselho Central, a culpada é ela. Ela que me colocou, foi usada para fazer o chamamento a mim, para assumir o Conselho Central na época. Maravilha. Então, isso era uma coisa que eu queria ter tocado para frente, era a corrida de São Vicente, mas com a pandemia a gente não pôde. Mas tomara que volte, né? Porque a gente queria participar dessa vez, a gente nunca foi em uma. Vocês nunca foram? Não. Pô, cara, e agora que eu comecei a treinar, eu tô doido para participar de uma corrida. Essa corridinha mole para vocês ia ser fácil. Não, faz 3 falta. voltinhas ali no Tágua Parque seria mole para vocês. Não, aí não dá não. Da última eu participei como presidente do Conselho Central, só que eu fui na caminhada, né? Mas, confrade, para a gente encerrar aqui, que a gente ainda vai trazer outros convidados também para fazer um bate-bola. O senhor... É pouco tempo, né, que o senhor é vicentino, desde 2014, a gente pratica quase o mesmo tanto de tempo que nós, né? Nós somos de 2016. E eu queria saber o que mudou na sua vida de lá para cá, desde quando o senhor realmente se assumiu vicentino, assumiu esse chamado, esse compromisso. O que mudou na minha vida, nesse período? Minha espiritualidade. Eu fui presidente da minha conferência, lá assim que eu entrei na sociedade, assim que eu fui proclamado, eu fui aclamado presidente da conferência, né, porque era uma conferência, estava há muito tempo, o confrade Sivaldo estava já à frente da conferência, e eu fui aclamado presidente. Fiquei 3 anos, e no dia que eu deixei a presidência, né, o que mais me deixou satisfeito foi o seguinte, abre aspas para meus irmãos de conferência: Arthur, você cresceu muito em espiritualidade. Você é uma pessoa maravilhosa, né? Não sei se sou tudo isso maravilhoso, mas todo mundo que chega, a sua espiritualidade cresceu muito, parabéns. Obrigado, eu só tenho a agradecer a vocês e a Jesus Cristo e o Espírito Santo por me iluminar nessa caminhada. Maravilha. Matheus, então a gente agradece, né, a presença do confrade. Confrade, muito obrigado. Foi rapidinho, a gente vai convidar o senhor para voltar depois para a gente fazer à disposição, é só a gente você entender umas 2 horas de conversa. A gente já entrevistou meu podcast aí, eu gostei. O senhor já viu da Malu? A gente entrevistou ela, foi a primeira convidada nossa do a nosso Malu projeto. é outra pessoa também aqui que queria deixar não é por ser nossa coordenadora da CJ, do nosso central, mas é uma pessoa também que caiu no nosso central, caiu do céu. Caiu como uma luva, né? É uma pessoa maravilhosa. Sempre com todos, eles sabem que vocês quando estão na idade de ensino médio, assim, no colégio, é difícil conciliar tudo, né? E eu queria deixar também aqui meus parabéns a vocês da juventude aqui do Conselho de Particular São Domingos Sávio, né? Que eu me lembro que eu assisti uma formação lá na Paróquia Sagrada Família, assim que, não lembro qual foi o ano, com o Frade Sávio que deu, rapaz, vocês estavam lá, cara, maravilhoso. Eu estava nessa... Eu tava. Vocês estavam, né? Porque eu tinha um cabelo grandão. Exatamente. Aí você deu um testemunho nessa... Você deu alguém... Tinha um cabeludo que deu que... Foi eu mesmo, era eu. Testemunho, né? Aquilo era meu início. Ele mudou de vida, confrade. Dele também mas você não foi preso, não, porque geralmente o cara quando tem cabeludo, o cara é preso, depois coisa vai cortar o cabelo, né? Eu sei que você está preso dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo. Mas a sociedade me mudou bastante também, graças a Deus. Mas é isso, confrade, agradeço bastante. Depois a gente vai entrar em contato com o senhor para a gente poder bater um bate-papo maior. Certinho? Estou à disposição, tá bom? E se inscreve lá no nosso canal, hein, confrade? Obrigado a vocês pelo convite, por essa oportunidade de divulgar minha caminhada dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo. Espero estar mais vezes com vocês. Isso foi só o começo. Tá, nós vamos trazer para o senhor bater um papo com a gente pelo menos 2 horas. Certinho? Maravilha. Valeu, confrade. Obrigadão. Muito obrigado, viu? Agora nós estamos aqui com a consórcia Lília, secretária do Conselho Metropolitano de Brasília. Consórcia, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. Tudo certo. Consórcia, feliz de estar de volta aí 2 anos depois, em uma festa regulamentar com tanta gente? Pois é, que surpresa boa, né? Eu acho que todo mundo estava sentindo falta dessa festa regulamentar. E a surpresa mais agradável foi ver o entusiasmo das pessoas, a casa cheia, falando que o ano que vem temos que fazer num lugar maior. Então, isso enche a gente de alegria, né? Isso já dá mais ansiedade para a gente ter a festa logo do ano que vem, né? Pois é, já estamos pensando assim, o ano que vem vamos arrumar um lugar mais bacana que esse não tem, mas maior que esse para
que mais pessoas possam vir. Foi muito bom. A senhora já reencontrou alguns amigos aí? Vários, uma porção de amigos que eu não via há muito tempo, gente que eu via há 3, 4 anos atrás, e o abraço foi fraterno, foi como se a gente tivesse se encontrado ontem, foi muito bom. E você já estava há muito tempo sem fazer visita, ou você já retornaram às visitas presenciais e reuniões presenciais lá da conferência da senhora? A minha conferência nós tivemos assim algumas baixas, algumas pessoas saíram, mas nós estamos fazendo visita para que essas pessoas que saíram retornem. Antigamente nós estávamos entregando a cesta só no portão de cada assistido, nos víamos um pouco de longe, não tinha abraço, era uma visita que, por mais que a gente quisesse, era uma visita mais fria, né? Agora tudo voltou a ser como era antes, estamos entrando nas casas das pessoas, tomando café, batendo papo, nos aproximando intimamente. E isso tem sido super positivo, graças a Deus. E essa missão de secretária do Conselho Metropolitano, tá fácil? É diferente, né? É muita responsabilidade, mas tudo que a gente faz com amor, acaba que, mesmo que dê um pouquinho mais de trabalho, a gente entrega para Deus e fica satisfeito, né? Maravilha. Consórcia, qual a sensação de ter esse compromisso vicentino, de ter sido chamada a Deus para fazer caridade às pessoas que necessitam? A gente pensa que está levando alguma coisa e a gente sai muito melhor, né? Quando eu faço a visita, eu agradeço a Deus por eu estar lá. Não é só por eu estar levando o alimento, o remédio, conversando com o conselho, procurando dar uma assistência a uma criança que está com dificuldade na escola. Eu venho muito mais feliz para minha casa por ter estado com eles do que antes de sair de casa. Então, é aquela coisa, você pensa que você vai lá para fazer uma caridade, para poder ajudar as pessoas, isso acontece mesmo. Mas quem recebe a caridade, a satisfação, sou eu também, né? Meu esposo também é vicentino, me acompanha desde o começo da caminhada, nós somos vicentinos há 28 anos. As minhas filhas foram da CCA e a Ana Carolina agora já ficou adulta, acabou de se casar e já está pensando em voltar para uma conferência vicentina. E eu estou plantando essa volta também para minha filha mais nova, porque ela já foi presidente de CCA, né? Então, quem sabe agora a gente não consegue retomar em família, tudo junto. Consórcio, você já teve algum caso que te marcou bastante dentro da sociedade? Sempre tem, né? A gente sempre tem casas que caíram, que a gente reergueu e construiu casas simples, sem reboco, mas que era o que a gente conseguia fazer na hora, lá em Samambaia. E você vê uma família agradecida e ter um lugar para ficar, pessoas que já tiveram envolvimento com droga e saíram, famílias que começaram a se estruturar, casamentos católicos de pessoas que tinham o desejo de se casarem na igreja e, por várias questões pessoais, não tinham realizado esse sonho, a gente realizar o sonho do sacramento do matrimônio para um casal que já tinha um monte de filhos. São coisas assim que marcam o coração da gente, não tem como não se emocionar com essa vivência, né? E qual a mensagem que a senhora deixa para quem vai ouvir a senhora aí, com esse retorno às festas regulamentares? Qual a mensagem que a senhora quer deixar após 2 anos da gente dentro de casa, fazendo reunião online, como a senhora falou, sem poder ver os nossos assistidos, sem ter esse contato de abraço, de toque? Qual a mensagem que a senhora deixa para nós vicentinos, para que a gente continue com essa chama acesa? Participem de tudo que a sociedade oferece. Seja da festa regulamentar, seja da reunião da sua conferência, seja do Natal dos assistidos, seja da confraternização que entre os membros da conferência devem ter também. Não deixe de fazer nada. É uma sensação boa, é uma alegria e a nossa missão dada por Jesus é fazermos o Evangelho na prática, né? Então, vivenciarmos na prática o Evangelho. Tudo que você fizer, fala assim, eu estou fazendo isso por Deus. E você vai ver que a recompensa é individual e não dá para mensurar, é um sentimento único, é muito bom. Foi fácil bater o papo aqui com a gente? Não, foi bom. Tá vendo? A senhora começou a falar e pronto, esqueceu o nervosismo. Ia ser difícil, mas foi muito bom. Vocês são muito bons.
Matheus, a gente agradece, né, a presença da senhora. Depois a gente quer que a senhora volte para a gente bater um papo maior. De uma hora ou mais. Assim como a gente falou com o confrade Arthur, que veio agora há pouco, a gente pretende trazer vocês de volta para a gente poder bater um papo, conhecer mais sobre a sua vida vicentina, como que a senhora começou. Não dá para fazer agora porque a gente ainda tem mais pessoas, a gente ainda vai cobrir mais um pouco da festa. Mas a gente agradece desde já a sua presença, tanto aqui em nossa paróquia quanto em nosso podcast. Tá? É uma honra para a gente. E muito obrigado. E para mim foi uma honra. Muito obrigada a vocês também. E a senhora se inscreve no nosso canal, tá bom? Isso, tá falando o mais importante. Pode deixar, vamos fazer esse canal crescer. Consórcio, muito obrigado, viu? Boa festa para a senhora. Obrigada. Tchau, consórcio. Obrigadão. Estamos agora aqui com o confrade Francisco, né, Matheus? Isso mesmo. O confrade, achei ele, a família dele, a esposa, a filha, todos os vicentinos. E aí, confrade, o que o senhor está achando da festa? Qual a sua avaliação até agora? Olha, a festa em honra a São Vicente de Paulo é um momento tão especial, né, para a gente encontrar ou reencontrar os amigos, os irmãos, porque a gente realmente é uma família vicentina, né? É uma alegria, né, a gente estar aqui, poder encontrar essas pessoas, né? Não tem nem como a gente explicar, né, a importância desse momento, né? É muito bom. Quando eu estava vindo para cá, né, estava falando com a minha esposa, perguntando por que Deus me chamou aqui, né? Por que Deus me quis aqui? Porque, a princípio, a gente não viria. Eu e a minha família, a gente não viria, né, por algumas razões. Mas, no meu coração, Deus me chamava a estar aqui nesse momento, né? Então, é gratificante demais, né? Estou muito feliz de estar aqui. Confrade, como que começou a sua história nos Vicentinos? Olha, sua caminhada? Há muito tempo, em 1997, minha tia era vicentina, né? E aí, depois ela se afastou também. E aí, quando ela era vicentina na M Norte, em Taguatinga Norte, né? Aí mudou para o Recanto das Emas. E eu fui morar com ela. E aí, em determinado dia, a gente foi à missa na paróquia São Miguel Arcanjo, lá no Recanto das Emas. E a gente recebeu o convite para participar da conferência São Miguel Arcanjo. E eu não sabia o que era ser vicentino, não sabia nada de vicentino. Minha tia já tinha sido, né? Só estava retornando, mas eu não sabia. Mas eu me encantei. Uma coisa que me encantou na sociedade foi a amizade, né, entre os membros. Porque, assim, a Igreja Católica, ela tem várias pastorais, vários movimentos, e eu conheci alguns, participei um pouquinho da renovação carismática e tal, mas nos vicentinos eu senti uma coisa especial, né? Que é essa amizade mesmo entre as pessoas, né? E eu buscava isso na igreja. Eu acho que a gente precisa, como a gente acabou de ver ali, né, na Assembleia, ser próximos dos outros, né? E há nos vicentinos isso. Essa amizade, né? essa proximidade. Então, isso me cativou, né? E a história de Ozanam também, né? A história de Ozanam é fascinante, né? Eu queria ser como Ozanam. A verdade é essa, né? Porque um jovem, né, da idade dele, no tempo dele, né, que tentou fazer aquilo que estava ao alcance dele, né? E não parou, né? Aquela coragem de encorajar outros jovens a formar, a criar a Sociedade São Vicente de Paulo. O mais legal é que inspira, né, essa história de Ozanam com os amigos que fundaram, com os demais fundadores, é o que inspira. Acho que a amizade dentro, né? Eu concordo com o senhor, acho que não julgando os outros grupos, né? Cada grupo tem o seu carisma, tem a sua forma de contribuir com a igreja. Mas eu acho que realmente dentro dos vicentinos tem uma união maior, um laço maior. Parece que todo mundo já se conhece, entendeu? Principalmente por esse fato da gente nem conhecer e falar com frade, com sócio, e um já responder e já criar aquele bate-papo, até torna fácil até pra gente aqui com esse podcast, entendeu? Verdade. A própria palavra confrade, né, que significa irmão, né? Então, a gente se sente mesmo isso, né? A gente se sente irmão dos outros. É engraçado, né? Por exemplo, uma vez a gente estava na Assembleia lá em Aparecida, né? E lá no hotel, né, onde a gente ficou, eu até falava com minha esposa, meu Deus, a gente passava nos corredores do hotel e a gente se cumprimentava, como se a gente tivesse já uma amizade de longa data,
né? A gente olha nos olhos dos irmãos. Isso é tão legal, né? É como você disse, né? Não desprezando os outros movimentos que têm o seu carisma, a sua importância dentro da Igreja Católica, isso é importante, né? Mas os vicentinos têm algo, eu não consigo explicar, é algo divino. Sim, mesmo. É só você fazendo parte para você entender, né? É verdade. É... E Ozanam, né? Ozanam, esse jovem me atrai. Me emociona, na verdade, porque a gente entendeu. Ozanam, eu fico sem palavras, né? Eu admiro demais. Você está emocionado, você vai se emocionar. Entendeu? Mas realmente é uma inspiração para todos nós, principalmente nós como jovem, fazendo parte de uma conferência de jovem, tocando projetos, inspira bastante mesmo. Confrade, a gente quer agradecer, vai começar a missa, vou permitir que o senhor participe da missa aí com a sua esposa. A gente agradece ela também por ter indicado o senhor, que a gente estava buscando ela para fazer a entrevista e acabou combinando da gente convidar o senhor. Espero que isso seja uma mensagem aí de Deus para o senhor, né, como um vicentino, que o senhor veio para a festa regulamentar, acabou caindo aqui no nosso projeto. O senhor faz parte do Conselho Central Gama? A gente faz parte, Valparaíso faz parte, apesar de ser em Goiás, faz parte do Conselho Central Santo Antônio do Gama, né? Do Gama. É o confrade Adilson, né? Que é o presidente, exatamente. Já veio aqui também o Adilson. Depois o senhor dá uma assistida lá nos nossos vídeos para o senhor ver. Tá, o senhor é repórter, né? Vai gostar, qualquer coisa a gente já... Tem uma... Aqui, ó, desculpa, Matheus. Ela já faz jornalismo, aí se o senhor tiver aí algum esquema aí de trabalho, né? Confrade, o senhor pode deixar uma mensagem para quem está desanimado, meio afastado da sociedade, buscando ânimo? O senhor pode deixar uma mensagem para o pessoal que vai escutar o senhor? Olha, eu acho que é preciso buscar essa inspiração nos fundadores, né? Voltar à origem, porque, como a gente disse, né? Eu estou emocionado porque Ozanam, ele que inspira mesmo, né? Vocês que são jovens devem buscar conhecer a história de Ozanam. Porque às vezes a gente é vicentino, mas a gente não conhece, né? Eu, quando entrei na sociedade, eu devorei a regra. Literalmente. Eu li e reli e buscava todo o conhecimento possível da sociedade de São Vicente de Paulo. Então, a gente só conhece o que ama, né? Então, é preciso conhecer. E a sociedade de São Vicente de Paulo, quanto mais você conhece, mais você ama. Não tem como, né? É algo divino, inexplicável, né? Então, buscar esse amor pelo outro, né? Como a gente ouviu ali, né? Ser o bom samaritano, quando você percebe o outro, a necessidade do outro, isso inspira, né? E como o vicentino, né, o confrade consórcio, exatamente esse é o trabalho, né, de olhar para o outro. É isso, a mensagem, olhar para o outro, ser o bom samaritano, passar primeiro o óleo e depois o vinho, né? A gente está precisando disso. Eu falava isso no momento ali da fofoca, né? A gente precisa passar o óleo e depois o vinho. Porque muita gente, nesse momento que a gente está vivendo, pós-pandemia, ainda em pandemia, está carente desse acolhimento, né? Às vezes até da palavra, não tanto da questão financeira. Mas quanta gente precisa de um olhar? A gente precisa parar, né? A tecnologia nos afasta às vezes, né? Então, assim, a gente precisa olhar para o outro. Entendeu? Sentir o outro. É isso. Então eu espero que isso sirva de motivação para todos nós, né? Eu agradeço a oportunidade. Eu repito o que eu disse no início. Eu me perguntava, Deus, por que o Senhor me quer aqui? E agora eu entendi. Para dar uma entrevista para a gente. E trazer uma mensagem para quem vai nos ouvir, porque o negócio está crescendo. Daqui a pouco vai atingir muita gente. Então, jovens, se inspirem no nosso fundador, né, que não teve medo naquela época, né? Enfrentou todas as dificuldades, né? Todas, né? Porque eu imagino que em 1833, bem diferente de hoje, ele enfrentou muitas dificuldades. Com certeza. E é isso que a gente é chamado. Você jovem, vocês jovens, precisam exercitar essa coragem. Não tenham medo. Não tenham medo dessa coragem. A Bíblia diz 265 vezes, não tenha medo. E todos nós temos medo, mas precisa enfrentar esse medo. E Jesus é quem vai nos dar essa coragem. Com certeza. Confrade, muito obrigado, né, Matheus? Muito obrigado. Considerações finais aí.
Agradeço muito a presença do senhor. Espero que o senhor volte também, assim como todos os outros que nós já trouxemos, para bater um papo maior, para o senhor contar de forma mais prolongada um pouco da sua história como vicentino. Obrigado. Tá bom? Agradecemos bastante, confrade. Depois você dá uma olhada lá no nosso canal, tá bom, confrade? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora com a consórcia Débora, presidente do Conselho Particular Santa Júlia Biliarte. Falei certo? Isso mesmo. Consórcia, é um prazer receber você. A gente já fez até uma reunião com você, não sei se você vai lembrar que eu fui com o Carlos lá para poder falar um pouco sobre comissão de jovens, né? E como é que está lá o Conselho Particular em relação a isso? Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite. Muito obrigada. Rever você de novo é um prazer. Bom, graças a Deus o meu conselho está indo muito bem. Passamos por uns perrengues, mas deu certo. E lá a comissão de jovens ficou um pouco parada, né? Devido à pandemia, a gente teve muitos problemas em relação à pandemia e a coordenadora teve problema de saúde, enfim. Mas os jovens não desistiram, não. Continuam lá firme e forte. E agora, com essa nova diretoria que virá, eu espero que cada vez mais possa crescer a comissão de jovens. A nova diretoria assumirá quando? Ainda não tem a data certa, mas provavelmente... Já está formada, né? Não, ainda não está formada. Você já está saindo? Eu já estou saindo. Nossa. Na verdade, o meu mandato já acabou há 6 meses. Já Caramba. venceu. E eu ainda continuo, devido à pandemia, eu pude estender. E só agora que foi feita a eleição, esse mês foi feito. Assim, a área de atuação sua, tanto em relação a membros quanto em relação a famílias, é tranquilo? É mais complicado para conseguir membros, para conseguir famílias para atender? A área que a gente atua é Águas Claras, Arniqueiras e Areal. Então, é uma comunidade, ao meu ver, ainda é carente. Então, lá, eu posso dizer que nós temos muito mais pessoas que ainda precisam, principalmente do trabalho vicentino, do que ter mais vicentino. Certo. Lá ainda é muito... O maior peso ainda é a família assistida, porque lá ainda a vulnerabilidade social é muito grande. Você que quis mesmo assumir o conselho? Você que se colocou à disposição ou foi um convite? Então, foi um convite assim, meio do nada. Assim. Eu entrei com 14 anos, eu era de crianças e adolescentes. Uhum. E aí eu fiquei por volta mais ou menos de 1 ano. Com 15, eu fui para uma conferência de adulto, que foi a primeira conferência a ser fundada lá no meu CP. Eu fui para lá, a convite da minha mãe, em 2007. Então, esse ano eu completei 16 anos de Vicentina. Caramba. Teve surpresa para você? Oi? Teve surpresa? Não teve surpresa, não. O nosso confrade aqui fez 10 anos, ele ganhou uma surpresa. Não, o meu não teve surpresa, não. Eu não tive a surpresa. 20 anos, ele vai fazer uma festa. Pois é, realmente. E depois disso, quando veio o convite, eu falei assim, não, eu não vou fazer isso não, até parece que eu vou fazer. Não, eu não sei não dou conta disso não. Eu não estou ainda preparada para isso não. E aí, no último dia que a gente tinha que enviar os candidatos, não, vai, aquele todo mundo falando, vai ser bom, e eu fui. Mas, assim, de impulso, assim, eu não esperava ter ganhado. Eu botei meu nome lá, porque a gente tem que assinar como se fosse um currículo, né, dos nossos objetivos, quanto tempo que você é vicentina, quais são os encargos que você já participou e tudo. Então, era uma ficha extremamente grande para preencher. E quais eram os objetivos finais. Então, depois que eu fui, aí eu falei assim, meu Deus, eu cheguei em casa, cheguei a chorar, porque eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta disso, não. Mas, graças a Deus, passou. Eu digo que passou porque eu já estou na reta final. Uhum. E valeu muito a pena. Eu aprendi muito Sensação de dever cumprido? Presidente do CP. Dever cumprido, em parte, porque eu queria ter feito mais. A pandemia atrapalhou, se não tivesse tido a pandemia, eu acho que eu teria cumprido os métodos os meus objetivos que eu coloquei na ficha. Realmente. E sua equipe te ajudou bastante? Muito, muito. Eu não tenho que reclamar. Passamos por algumas situações, né, particulares de cada confrade e consórcia, mas eu não posso reclamar. O meu CP, assim, a gente sempre foi muito unido, e não sei pelo fato de eu ter entrado muito jovem e eu ter recebido essa acolhida deles. Então, para mim, é uma família mesmo. E a gente não, mesmo eu não participando da mesma conferência hoje, atualmente, mas parece assim, eu nunca me desvinculei de ninguém. Todo mundo fala assim, Débora, é aquela dali e tal. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe. Então, eu acho que
valeu muito a pena e o pessoal continua unido, graças a Deus. Maravilha. Consórcio, a sua mãe, ela tem um projeto, né, de corte e costura, que foi o que eu mencionei com você uma vez, que eu admiro muito, porque deu certo e dá certo até hoje, né? Dá certo até hoje. E como é que funciona? Você pode explicar pra gente como é que começou e como funciona hoje em dia? Bem, o projeto começou da seguinte forma. A gente tinha um confrade chamado Hernani, que hoje é de Formosa, e ele ficou um tempo em Brasília conosco. Ele morava em Águas Claras e atuava lá conosco no meu CP. E aí minha mãe, Consórcia Freitas, que é vicentina há muitos anos, antes dela ser professora da Secretaria de Educação, ela era costureira. E ela era a única que sabia essa coisa de costura e tudo. E na época em que o projeto foi construído, isso tem 8 anos que o projeto está aí funcionando, ela viu que as pessoas tinham a necessidade de aprender alguma coisa manual, que as pessoas estavam perdendo esse interesse. E aí o confrade fez um convite a ela, então vamos fazer um projeto social. E esse projeto social se chama Corte e Costura, que está até hoje. É muito massa, eu gostei muito quando ela contou. E é um trabalho assim, são trabalhos manuais que são feitos tapete, pano de prato, conjunto de banheiro, de forros de mesa, enfim. Aí o assistido, ele ganha o primeiro material? Aí funciona assim, a pessoa vai até o nosso dispensário, que a gente tem uma sala grande, são 4 máquinas, cada um com um tipo de costura, e a pessoa e tem as pessoas que ensinam. Não são professores pagos, não. As pessoas da própria comunidade que já sabem fazer e querem voluntariamente ajudar, e aí a gente faz o convite a ela e ela fala, eu sei fazer um ponto cruz, eu sei fazer o bico de prato. E aí você vai ensinando outras pessoas da comunidade e as famílias assistidas. Durante toda a semana acontece ou... Atualmente está funcionando 2 vezes na semana, na terça e aos sábados. Aí tem uma sala específica onde ficam as máquinas? Não, é na mesma sala que é o nosso dispensário. Sim. Só que a diferença é que o dispensário está um pouco mais separado e as Entendi. máquinas de outro lado. Essas máquinas vocês conseguiram através do... Através do Conselho Nacional. Caramba. O projeto foi aprovado, veio a verba e a gente comprou as máquinas, comprou tudo o que precisava do projeto. Tesoura, agulha, tudo o que precisava. Faz quanto tempo que esse projeto está de pé? 8 anos. 8 anos que ele está funcionando. Já ajudou muito a família? Muito, graças a Deus. Não só pessoas da comunidade, mas as nossas famílias assistidas. E a pessoa da comunidade, por ter conhecido o projeto, gostou, e hoje ela é vicentina. Caramba, muito legal. Também. Então aconteceu isso também. Já ocorreram promoções porque a pessoa conseguiu se estabilizar através A gente disso? já teve várias promoções de pessoas da comunidade ou assistido que hoje vivem na renda do que aprenderam a fazer no projeto. Mas no começo do projeto funciona da seguinte forma: a gente dá o material, a primeira vez que a pessoa vai lá, a gente dá o material para ela, tudo que ela precisa, ela aprende durante um tempo, e aí, se ela conseguir fazer, ela pode levar para casa o trabalho e terminar em casa. Aí, depois que ela vê que ela já está, não, olha, dona Freitas, eu consegui fazer, já tô pronta para vender, por exemplo. Aí, então, fala, então tá, então agora, a partir de agora vai ser assim. É como se fosse um combinado que é feito. Vamos supor, um pano de prato custa R$10. Esse pano de prato que ela fez, dos R$10, 30% vai para o projeto. E os outros 70% vai para a pessoa. O dinheiro do projeto vai ser revestido em outro material para que ela possa dar continuidade, e o dela, que ela gastar com o que ela quiser. Eu achei que o dinheiro que ela passava para vocês guardavam para, se vier uma nova família, ter um material já... Não, é revestido no próprio projeto, para comprar mais material. Porque o projeto nacional, aquela verba, a gente tem que usufruir no dia que deu... Então, eu achei que vocês meio que faziam um caixa específico, não separado, mas esse valor ficava específico, por exemplo, para guardar para uma nova família que viesse, porque vocês dão o primeiro material, não é? Sim, mas o projeto social não tem nada a ver com as conferências, então a gente não pode misturar esse dinheiro. Entendi. Não, legal, muito bom. Caramba. Interessante demais, né? Quando ela contou, foi na vez que a gente teve aquela reunião lá com vocês em Vicente Pires, e eu fiquei com isso na cabeça até hoje, porque realmente, não principalmente aqui no nosso conselho, digo porque eu faço parte da mesa, eu sinto muita falta da gente se arriscar em fazer um projeto, entendeu? Porque eu acho que a gente tem muito medo hoje em dia, não sei como era antigamente, eu tenho 6 anos de Vicentino, mas desde quando eu entrei,
Nos 2 primeiros anos a gente não tinha tanto medo. A gente, como estava no começo, tinha aquela ousadia maior, se arriscava. Hoje em dia a gente fica com o pé atrás de fazer tudo. Arranja muito empecilho, né? Não sei se é porque as coisas estão caras, a gente tem medo de levar um não, enfim. Mas acaba que a gente fica com tanto medo que a gente não consegue dar uma estabilidade para as nossas famílias e às vezes a gente promove a família sem ter feito absolutamente nada, né? Para mudar a vida dela de alguma forma, assim, em quesito de trabalho. Mas eu acho muito bacana. Confrade, você tem alguma coisa a perguntar? Não, mas, tipo assim, se você já fez algum projeto seu ou conseguiu elaborar alguma coisa assim do tipo? Eu não só manteve mesmo. Não sou muito boa nessas coisas, não. Deixa para quem sabe. Você é mais sabe. administrativa, né? Eu gosto mais da parte administrativa do que essas coisas de projeto social. E como foi a experiência de liderar? Foi muito boa. Valeu muito a pena. É lógico que... Você é brava, Consórcio? Não sou. Eu só tenho a cara assim. Eu jurava que você era. Mas eu não sou, não. Eu sou muito tranquila. Eu acho, pelo menos é o que eu senti, assim, eu fui muito tranquila em toda a minha gestão. Eu não sou aquela pessoa de ficar o tempo todo ali, faz isso aqui, não sei o que. Eu não tenho, a minha postura não é essa enquanto. Eu acho que a gente tem que deixar, é um trabalho voluntário, eu acho que a gente tem que deixar o trabalho fluir conforme... É lógico que no momento de bronca, por exemplo... Tem que ser cobrar, um pulso né? firme, tem que cobrar e tudo. Eu tive que aprender mais ainda a ter essa postura enquanto presidente do conselho, né? Então, assim, mas eu não sou brava, não. Eu sou tranquila. Até hoje, graças a Deus, eu não tive problema com ninguém, não. Consórcio, então a gente agradece aqui a sua participação. Foi rapidinho, mas é porque a gente está fazendo, como eu falei para a senhora ali fora, a gente está fazendo esse bate-bola com várias pessoas. Agradeço a sua presença, o seu sim ao nosso convite. Espero que a senhora volte depois para falar um pouco mais. Eu sei que você é juiz, árbitra, né? Podemos dizer. Sou árbitra de voleibol. Pois conversar um pouco mais sobre isso, porque agora... Pode. Agora está tendo a missa, vou deixar que a senhora volte lá. Mas agradeço, a senhora gostou? Sim, muito obrigada pelo convite. Senhora, desculpa, é o costume. Não, imagina, não tem problema nenhum, eu não me incomodo com isso. Eu que agradeço o convite. Estar aqui sempre é um privilégio. Aqui na Paróquia Medalha Milagrosa, eu sempre venho para cá, parece que o coração enche de felicidade ao vir aqui. Parece que aqui tem uma coisa que nos atrai, que eu não sei dizer o que é. Mas aqui a gente se sente muito mais especial. E estar na festa regulamentar é um privilégio para nós, né? Conhecer mais ainda a história da Sociedade São Vicente de Paulo. E agora com mais ramos fundados, a gente se sente muito feliz em saber que o trabalho está dando continuidade. Né? Perfeito. Desejo boa sorte na sua caminhada também agora. Não sei se vai assumir um novo cargo, se vai se manter agora como membro, mas... Vamos descansar. Mas de toda forma, espero que a senhora continue firme aí, porque 16 anos não é 16 dias, né? Então, muito obrigado, consórcio. Eu que agradeço. Muito obrigado obrigada. mesmo. Agora estamos aqui com um casal, né? Nós estávamos procurando um casal. Primeiro a gente estava procurando jovens. A gente não conseguiu encontrar porque está todo mundo ali na missa. Graças a Deus, né? E aí a gente pensou num casal, mas o casal que a gente achou fugiu. Então agora a gente achou um casal jovem. Matamos o coelho na... Peraí. Matamos o coelho na... Não. Como é que é a frase? 2 coelhos com a cajadada. É isso aí, a gente conseguiu matar o coelho. Estamos aqui com o João Lucas e a Joana, né, presidente e vice-presidente da nossa nova conferência de jovens. O João já é figurinha carimbada, já fez as nossas artes, já participou aí de uma entrevista com a gente na última festa regulamentar. E são os presidentes da Conferência Santa Luísa de Marilac, que a gente fundou aí recentemente no nosso conselho particular. Confrade, consórcio, como é que vocês estão? Bom dia, confrade. Tudo bem? Bom dia. Tô bem, graças a Deus. E você? Também. E a Joana, tá com vergonha, Joana? Eu tô com vergonha. Primeira vez entrevistados, né? Tô aqui tímida, mas daqui a pouco a gente se solta, né? Mas lá. eu tô bem também. Vamos lá, o que vocês estão achando aí da nossa festa regulamentar? Podem ser sinceros, tá? Que é a galera que gosta da sinceridade. O que vocês estão achando? O que vocês esperavam, esse tanto de pessoas? Para você, João, a primeira festa regulamentar em honra a São Vicente, né, com tanta gente, com tanto vicentino a nível Brasília, o que vocês estão achando? É a primeira vez assim que eu vejo tanto vicentino reunido, né? Então foi uma surpresa boa assim ver tanto vicentino junto, saber que tem vicentinos de vários lugares, né? E isso dá uma noção assim, uma dimensão do quanto o nosso trabalho é importante, né? Do quanto que existe, né, pessoas envolvidas, né, com a causa vicentina. Isso me deixa surpreso assim, e feliz também. Eu também estou muito satisfeita, né, em estar participando.
desde 2019 que a gente não tinha festa regulamentar São Vicente. Geralmente era no QG, eu até comentei com o João que quando a gente vê aquela multidão assim, cara, é muito massa, chega assim a ser emocionante e ele mencionou um ponto muito interessante, né, essa dimensão do trabalho vicentino. E ver esse tanto de pessoa dá uma satisfação muito grande, né? Você vê que, caraca, o nosso trabalho está sendo feito e a gente vê muitos senhores assim, eu não sei, eu me sinto muito feliz e prezo muito pelo futuro, sabe? Da gente ver que um dia a gente também vai ser esses senhores dentro da sociedade. Eu vejo alguém de cabeça branca assim sendo vicentino, eu fico imaginando, caraca, você já pensou quando a gente tiver mais velho, né? Vicentino, né? Lembrando lá os tempos de fundação de conferência, as primeiras visitas, né? Sim. Vai ser uma experiência muito boa, né? Que a gente vai se encontrar assim e falar assim, eu lembro de tal coisa, de tal coisa. Lembro do assistido tal. 20 anos depois. E o que mais inspira vocês dentro da sociedade? Olha, o que mais inspira é poder continuar, sabe? É chegar na casa do assistido assim e ver que a gente pode transformar, que a gente pode fazer a diferença. Isso que me motiva mais ainda. Saber que a gente pode chegar na casa do assistido e fazer a diferença para que a vida dele mude, né? Isso me motiva. Tem uma motivação a mais saber que vocês estão juntos, namoram, são um casal e fazem parte do mesmo movimento e fazem parte do mesmo carisma em ajudar pessoas, em contribuir com pessoas com maior necessidade. Tem uma motivação maior, um incentivo a mais, esse fator? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, assim, quando eu descobri que eu podia, né, contar com a Joana como vice-presidente, foi muito bacana, né? Porque eu sabia que isso ia agregar também para o nosso relacionamento. E ter essa experiência da gente trabalhar junto, né, ela me ajuda bastante. Eu acho que, assim, o presidente com o vice, ele tem que ter uma boa relação, né? E aí, quando o vice-presidente é sua namorada, então... Mas assim, já aconteceu de ter uma discussãozinha já, não concordei. E aí começar, não, mas eu concordo. E aí? Questão da mesa? Mesa, com vicentinos. Não, acho que não, né? Você lembra de alguma? É de boa até agora? Não, é de boa. O João é maleável, eu também, aí a gente consegue. Então vocês conseguem um concordar com o outro A visão facilmente, dele e a minha conjunta bastante, assim, ele tem uma visão, assim, às vezes que é mais de decisão e tal, a minha já é outra, e a gente consegue comungar os caminhos, e eu acho isso ótimo, porque se fosse ele impondo ou eu impondo, seria E como problemático. conciliar para vocês não, por exemplo, deixarem passar a frente, o relacionamento, quando vocês estão dentro dos vicentinos? Porque a gente sabe que a certas horas, a gente tem que pisar um pouquinho o pé, né? A galera também às vezes até reclama, a gente sabe que o pessoal às vezes é chato com essas coisas. Mas vocês conseguem conciliar bem? Consegue, a gente não deixa transparecer tanto, assim, na hora que a gente está na reunião, nas visitas, a gente não fica se abraçando, se beijando, a gente evita, né? Então a gente... Isso não atrapalha, não. E como é que tá sendo lá? Assumir uma conferência aí, esse primeiro período, esse começo, tá difícil, tá legal, experiência nova, como é que tá sendo? A gente já teve momentos difíceis, mas a gente está trabalhando e a gente está melhorando, né? Por exemplo, semana passada eu fiquei muito feliz, né? A conferência estava em peso, tanto na visita quanto na reunião. Hoje aqui de novo, novamente. Hoje aqui de novo, na festa regulamentar. E isso me deixa muito feliz, assim, saber que a conferência recém-fundada tá... Porque você sabe, né? Às vezes tem aquele fogo ali no início, e aí no meio dá uma apagada. Mas não, a conferência ela teve o seu momento de dificuldade, né? Mas agora tá bem de novo. E quais são os projetos futuros que vocês pretendem implantar na conferência? Ou com algum assistido? Olha... Eu tenho um projeto assim, né? Um hábito novo que a gente colocou na conferência, que foi o terço. Todo membro, cada reunião, um membro fica responsável por rezar um terço durante a semana. E esse terço vale para os assistidos, para a conferência, para os sacerdotes. E isso vem fazendo efeito, sabia? Na nossa conferência. Pô, eu acho muito legal, só te interrompendo, porque estava comentando com um membro da nossa conferência ontem. Eu fui conversar com um rapaz aqui da paróquia e ele puxou a nossa orelha assim, a gente tem que falar sobre tudo, né? Então ele
puxou a minha orelha no momento que eu tinha feito um pedido lá para ele de um favor, dizendo que nós, em principal os jovens, né, eu digo aqui pelo nosso conselho, não digo pelos outros, que a gente tem uma espiritualidade muito, muito baixa do que era esperado da gente, né? E, assim, não dizendo por todos os membros, mas pelo menos a maioria, né? Em questão de frequência em missa, de frequência nesses momentos que a gente faz, por exemplo, a vigília, os textos que a gente fazia aqui quando você participava com a gente os textos antes das visitas, né? E eu acho muito bacana essa iniciativa. Vocês até postam... Fala aí o Instagram de vocês, inclusive. @conf Luísa de Marilac. Isso, foi até postado uma foto, né, da Camille, com um texto lá na catedral. Acho muito massa, porque incentiva a espiritualidade da galera rezar, aprender o texto, né? Porque tem muita gente que não sabe nem onde que fica o texto na Bíblia, né? E é muito legal, mas pode continuar. Isso fez a diferença, né, na nossa conferência, porque, igual você falou, eu sentia falta também de um pouquinho de espiritualidade assim, dos membros. Que a gente fica preso ali na missa, né, e alguns também não participam como deveriam na missa. E essa é uma forma da gente incentivar, né, o texto. E eu queria muito, né, que todos rezassem o texto durante todos os dias, né. Isso assim, faz parte da vida do católico, né? A gente é vicentino, mas a gente também é católico. Então, isso faz toda a diferença na vida da gente. E a família de vocês, o que falaram depois que vocês começaram a participar mais dos vicentinos? Eles notaram alguma mudança em vocês? Acho que sim. Eu tenho uma tia que ela é freira, e aí ela falava que eu era muito tímida, que eu era muito fechada, não sei o quê. Aí, quando eu passei a entrar e frequentar mais, assim, ela disse que eu fiquei, assim, mais aberta, mais desinibida, assim. E eu acho que a principal mudança, às vezes, é interna, né? Às vezes a gente mesmo pode estar fazendo alguma coisa e nota, assim, a diferença. Nossa, eu antigamente não faria isso, mas hoje, tanto que a gente vive essa experiência vicentina, a gente acaba mudando. E eu acho que isso é muito positivo. A gente estava falando aí do terço, e aí eu lembrei de São Vicente, né? Que ele falou que dá-me um homem de oração e ele será capaz de tudo. E o João falando que a gente está colhendo esses frutos do terço, é uma forma da gente ver, né, a frequência dos membros, isso, a questão... porque a gente fica preocupado em recrutar, às vezes, tipo assim, naquele desespero de vamos trazer membro, vamos... Até mesmo, às vezes, passa isso por mim, de cara, que a gente não pode deixar a conferência cair, mas, às vezes, é por conta da falta de espiritualidade, da gente rezar por nós mesmos individualmente, pedindo a Deus para que a gente tenha bons frutos, né? E às vezes a gente esquece disso e fica naquele desespero de eu vou conseguir sozinho. E não lembra, né, de pedir, de colocar uma prece, enfim. Exatamente. Porque o trabalho nosso, ele é conjunto, né? Assim, ninguém consegue fazer nada sozinho. E tampouco fazer alguma coisa sem Deus, né? Já pensou? A gente está lá para evangelizar e ter esse carisma social também. Mas é muito importante que a gente tenha essa base, né? A base da oração. E, Joana, você teve uma experiência numa conferência de adulto, né? Uhum. Foi bacana? Como é que foi? Serviu de amadurecimento para você como vicentina, como pessoa? Eu fiquei... Esse período? Eu acho que eu fiquei quase um ano. Assim, foi bem bacana, sabe? Eu tinha curiosidade mesmo de saber. E eu acho que compensa, assim, a experiência para quem, às vezes, está nessa dúvida. Existe aquele preconceito que o pessoal fala de que os adultos não acolhem os jovens? Cara, não. Eu juro. Até hoje, assim, a galera é super receptiva. Eu tô no grupo do Zap até hoje. Sério? Sério. Você chegou a fazer alguma visita com eles depois de ter saído? Não. Reunião, nada? Não consegui. Mas o João viu que no dia da minha proclamação foi nessa conferência de adultos. Cara, foi super especial, assim, né, João? Eles fizeram um lanche. Eu nem sabia que ia ter lanche, nem nada. Para mim, ia ser uma reunião normal e tal. A galera organizou o lanche, fizeram uma lembrancinha. Tem alguma diferença, assim, que você tenta colocar hoje na conferência de vocês, do que você aprendeu na conferência de adulto? Alguma coisa a mais que eles fazem que nós não fazemos ainda? Eu acho que um espírito mais maduro, assim, sabe? De não ter muita picuinha, assim, que eles vão e resolvem tudo de uma vez. Sem ficar dando muito volta no assunto, né? Sim. Se bem que, assim, às vezes as reuniões eram um pouco mais longas, mas elas eram longas, assim, por conta de ler o texto e ficar comentando Isso e tal. Que eu ia falar também. A gente, às vezes, não estuda o que a gente está falando da Bíblia, né? A gente chega para ser privilegiado e não sabe nem o que a gente está falando. Aí eu estava até falando isso ontem. A gente pega o que o membro da semana passada falou. Nossa. Deus não abandona, Deus te ama, Deus cuida, Deus é fiel e pronto. Só abre a Bíblia lá e fala assim, escolhi essa aqui. É complicado. Aí não dá, assim, mas foi muito agregante para mim. Eu me senti muito acolhida e foi uma experiência muito boa.
E você teve uma experiência também na Romaria, né? Sim. E o que você achou da Romaria? Você indica pro João Lucas ano que João, vem? a gente vai ano que vem, se Deus quiser. Tô fazendo aqui, Programando aí, né? Pô, mas aí o CPI tá muito caro, hein? R$1.200, tá? 300. R$1.300, tá de sacanagem. Ô, Saf. É a desculpa do ônibus aí, galera. Mas assim, foi muito incrível. E o João falando aqui que ficou impressionado, né, com os vicentinos. Quando a gente chegou, eu falei pra ele, João Lucas, quando a gente chegar na Romaria... Você não tem noção. Cara, a gente sobe doido. aquele morro do Cruzeiro e você É olha assim muito pra baixo, doido. só tem cabecinha vicentina, É cara. muita gente, é muito velho, bom. muita gente, é muita muito, gente é muito mesmo. gostoso, assim, você participar e você ver aquilo ali que é uma unidade muito grande. Eu não imaginava que tinha tantos, tipo assim, sei que é grande o movimento, mas aqui em Brasília, mas assim, quando eu vi que era Brasil todo, tanta gente reunida de tipo, vários estados diferentes, caraca, é muita gente. É muito. E muito movimentado e Vicentino gosta de uma cerveja também, vou ter que falar. Vou ter que falar. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer conversar com vocês. Quer dar alguma consideração? Não. Primeiro casal, né, que a gente entrevista. A primeira entrevista em dupla, né? Casal também. Casal JJ. É verdade. Que privilégio, né, Jana? Aí, a mesma camisa, tá figurinha Só repetida faltou aqui. você torcer. Ainda bem que você não torce pro Fluminense. Não, eu torço pro Cruzeiro. O João Lucas um dia vai Subiu, ser foi Cruzeiro. campeão. Graças a ontem, Deus né? ela torce Pois pro é, Cruzeiro. tá vendo só? É o maior do Você Brasil, eu você já tá falei, né? acompanhando? Você já sabia? Já. Ah, então tá certo. Já. Ele vai me dar a camiseta. Vai, do Cruzeiro? Vai, do Foi Cruzeiro. aposta? Não. Então, né? Você foi... É porque ela apostou comigo que se o Fluminense subisse, se ele ganhasse a Copa do Brasil, né? Eu ia ganhar, mas aí não rolou, eu né? esperei que eu queria ir contigo pro Rio, mas pô, agora eu não vou mais. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Desejo aí muita perseverança na caminhada individual de vocês, como casal também, principalmente como líderes da conferência. Né? Espero que a conferência de vocês continue colhendo esses frutos. Acho que tendo esse papo com vocês agora serve de aprendizado para a gente entender que nem sempre é no desespero e também, às vezes, é importante a gente colocar a nossa prece, a nossa intenção ali para Deus, para colher esses frutos, né? Para trazer membros, para a gente crescer a sociedade, para a gente crescer o futuro da sociedade, que é o mais importante de tudo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Vocês fazer uma avaliação positiva da festa, do nosso podcast, que vocês concluem em considerações finais. Agradecer o convite, né? Eu fico muito feliz de participar do podcast. É um projeto que eu bato palmas, né? Eu acho muito legal a iniciativa de vocês, porque agrega muito à nossa sociedade, né? É algo novo, né, para a sociedade e que tem tudo a ver com o jovem, né? Jovem. Sim. E eu sei que tem muitos convidados aqui da antiga, né, que participaram. Experiência. Mas que essas pessoas agregaram muito também para os jovens, né? Com certeza. Isso é muito importante para a nossa sociedade. E sobre a festa, que venham mais, né? Mais festas maiores, com mais vicentinos, né? Que a gente possa fazer cada vez mais bonito. Hein? É isso. Joana? Eu também agradeço pelo convite, bem inesperado, fiquei até nervosa, mas assim, com o João eu fico de boa. Fiquei tranquila. E é isso, agradeço mesmo e também muito feliz assim pela festa, né, de ver a galera reunida aqui. Espero que a cada ano a gente Agora eu vou falar. Vocês não podem mais terminar porque esse vídeo vai pro YouTube. Não, essa possibilidade aí não tem isso não. Vão casar e vão ver, vão colocar, sabe quando o casal tipo filme, casa e vão ver o filme do casamento, vocês vão ver o podcast, tá? Passa lá no vídeo do casamento lá. Exatamente, obrigada, viu? Gente, muito obrigado e até mais. Até, tchau, tchau.